O que é Deus? Como a forma de nós observarmos e entendermos a existência de Deus afeta a nossa personalidade, a nossa relação com o mundo. Vamos falar sobre isso? Olá amigos do canal Aprendendo sobre Mediunidade, sejam bem-vindos. Vamos fazer um vídeo hoje, Falar sobre a existência de Deus, sobre como nós enxergamos Deus. Vejam que isso é um assunto muito extenso, é um assunto assim que nós poderíamos ficar muito tempo, mais que uma live aí de 1h30, como nós fazemos nas terças-feiras, às 20 horas. Mas vamos dar uma pincelada diante dos aspectos da doutrina espírita. Então vejam, um dia eu vi num documentário, em um documentário de streaming, se eu não me engano era uma entrevista do Morgan Freeman com um islâmico, uma autoridade islâmica, do islamismo, e ele perguntou como era Deus para o islâmico. E essa autoridade, que eu não sei traduzir agora, dizer o que autoridade era, mas essa autoridade disse, no islamismo você não pode definir Deus. Você não sabe o que é Deus. O homem não consegue enxergar, conceber a forma, a imagem, o ser divino. Então, eles deixavam como uma coisa sem definição, porque não tem como o homem definir realmente. Então vejo que esse tipo de visão se aproxima muito com a visão da doutrina espírita sobre o que é Deus, Como diz aqui lá na questão número 1 do Livro dos Espíritos, Kardec diz assim, o que é Deus? E o Espírito de Verdade responde, Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então vejam que é uma das questões mais básicas da doutrina espírita, que Deus é a inteligência suprema e causa primária de todas as coisas. Para nós não estendermos aqui, e quem quiser ver toda essa parte estudada, tem o estudo de O Livro dos Espíritos, tá? Nós temos uma playlist no canal de estudo e você pode acompanhar desde do princípio. E ele faz uma outra pergunta aqui na número 4, já estamos pulando. Por onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? E ele disse, num axioma que aplicais às vossas ciências. Não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo, o que há é obra, que não é obra do homem, e vossa razão vos responderá. Ou seja, se não é obra do homem, é porque é obra de Deus. Tem uma frase, se não me engano, de um físico, que diz o seguinte, que não existe relógio sem relojoeiro. Então, quando nós olhamos a natureza, o mundo, e nós vemos tantos organismos complexos, tantas coisas, tantas vidas que trabalham sincronizadas, tantas coisas específicas e detalhadas, como aquilo não pode ter uma criação, como aquilo pode ter vindo do caos ou do acaso? Então vejam que a natureza é muito profunda para ter vindo simplesmente de um caos ou de um acaso. Agora, uma questão mais importante que nós vamos comentar mais, é que lá no Livro dos Espíritos tem 6 aspectos, Na questão lá número 13, sobre Deus, sobre como nós consideramos Deus. Que Deus é eterno, é imutável, é único, é todo-poderoso e é soberanamente justo e bom. Aí tem detalhamentos lá, destes aspectos de Deus. Tá? Então vejam que, às vezes, nós encaramos Deus sobre uma espécie de capa de misticismo, e isso afeta a nossa personalidade, como nós nos relacionamos com o mundo. Eu vou dar um exemplo para vocês. Se eu digo para vocês assim, aconteceu um acidente comigo, e aí eu digo assim, graças a Deus, eu não morri. Graças a Deus eu não morri, nem me feri. Porém, no acidente outras pessoas se feriram muito e outras vieram até a óbito. Se eu observar pela lógica da doutrina espírita, que Deus é soberanamente justo e bom, e eu estou depositando em Deus a responsabilidade por ter me salvado. Pela lógica, então, entenderíamos
Que Deus me salvou e não quis salvar outras pessoas? Que Deus me salvou intacto e sem um arranhão, no entanto outros com ferimentos graves e até sequelas? Como a gente vê, na realidade, todos os dias acontecer. Então, nós teríamos que entender que, de acordo aqui, por exemplo, com esse princípio de Deus aqui, soberanamente justo e bom, será que Deus se preocupa em nos salvar em um acidente? Ou isso está muito mais ligado às nossas leis de ação e reação? Então vejam que, pela lógica, nós entendemos dentro da doutrina espírita que um caso, por exemplo, no exemplo específico de um acidente, está muito mais ligado a causa e efeito, ação e reação, coisas que fizemos em encarnações passadas, situações que nós temos que vivenciar, coisas que nós temos que pensar, sentimentos que temos que transformar. E aí, por isso, talvez alguém sobreviva, alguém desencarne, alguém tenha ferimentos. E não é Deus que foi lá e salvou especificamente você e não quis salvar aquela outra pessoa. Então viram como é interessante se pensar em Deus, apesar de Deus é uma coisa muito distante, como diz no próprio texto de Kardec, né? Que nós não temos como conceber o pensamento de Deus e todas as qualidades, porque existem qualidades que sequer existem na Terra, sequer podem ser traduzidas em palavras na Terra. Então, quando às vezes você diz assim, que não foi sorte, foi Deus, nós não estamos depositando em Deus uma responsabilidade sobre realizar coisas em nossa vida e não para outras pessoas? Quando você diz assim, graças a Deus, Deus me deu esse carro, 0 quilômetro. Não seria até uma injustiça nós falarmos isso? Que Deus, sendo soberanamente justo e bom, Ele se preocupa em dar um carro 0 para você, enquanto na África existem crianças passando fome? Não só na África, aqui no Brasil, em muitos lugares. Deus está muito mais preocupado em dar um carro 0 para alguém, ou guiar o carro de alguém, como as pessoas costumam colocar adesivos, né? Guiado por Deus. Deus está preocupado em dirigir aquele carro, do que salvar uma criança. Então nós damos graças por respeito, é claro, eu entendo isso, né, por costume, mas é uma coisa que nos faz pensar, né? Será que Deus tem essa atuação direta, tanto assim na vida, como nós concebemos a Ele essa atuação? E se nós olharmos a lógica aqui da doutrina espírita, nós vemos que Deus não atua tanto assim como nós imaginamos, porque senão ele estaria ferindo essa lógica, essa justiça. Existe uma frase de um filósofo que diz que Deus não atua no mundo, porque se Deus é perfeição e o mundo é imperfeito, portanto, Deus não pode estar causando imperfeição no mundo. Então as imperfeições que existem não são de Deus. Então Deus não atua diretamente no mundo, são os homens que atuam. Então vejam que interessante esse tipo de pensar, quantas coisas horríveis que estão acontecendo no mundo com outras pessoas, e nós dissemos assim, graças a Deus tal coisa, como se Deus estivesse assim, olhando especificamente para nos dar aquela coisa, e eu fico muitas vezes pensando, eu não quero que Deus olhe para mim aqui nisso, nessas coisas tão simples, porque tem coisas terrivelmente preocupantes para Deus olhar, em vez de olhar para mim. Se eu vou conseguir um emprego, se eu vou comprar um carro, se eu vou chegar a tempo no trabalho. Ai, meu Deus, me ajuda a chegar na hora no trabalho. Meu Deus, me ajuda a passar nessa prova. Com certeza, nós podemos aqui enumerar, não vamos entrar nesse mérito de enumerar. Mas imagine quantas coisas horríveis estão acontecendo neste momento. Neste momento, coisas horríveis, criminosas, terríveis, e às vezes nós estamos dando graças por que Deus está concebendo como se Ele estivesse especificamente naquele momento só para nós ali. É um egoísmo da nossa mente, é a nossa cabeça egóica ali, né? Querendo ser especial e estar em um pedestal, né? Transparecendo as suas carências paternas, né? Que Deus está ali olhando. Podemos dizer que sim, como Deus é onisciente, onipresente, Ele está de certa forma olhando.
mas não atuando nas nossas simplicidades materiais, porque existem coisas eternas e grandiosas para ele atuar. Então nunca esqueça das lógicas da doutrina espírita: eterno, imutável, imaterial, único, todo-poderoso e soberanamente bom e justo. Então, meus amigos, muito obrigado por ficarem até aqui nesse vídeo onde fizemos essas considerações sobre o Livro dos Espíritos e sobre Deus. E perceba, medite sobre como isso atua na nossa vida e na nossa personalidade, esse modo de pensar. Muito obrigado por ficarem até aqui. Até o próximo vídeo do canal Aprendendo sobre Mediunidade.